a análise dos REITs é um pouco diferente dos FIs. Quando a gente fala de análise, eles parecem mais com as ações. Por quê? Porque eles são empresas, porém, possuem seus rendimentos em ativos voltados para o setor imobiliário. Existem diversos REITs para você negociar no mercado americano. E cada um desses REITs tem diversos imóveis em seu portfólio. E quando eu falo diversos, são diversos mesmo. Inclusive, alguns deles chegam a ter centenas e outros até milhares de imóveis. Assim, fica inviável analisar quais ativos de cada REIT tem. Então, a análise dos REITs vai ser sempre voltada para os indicadores. Então, agora você já pode baixar o teu checklist para escolher os melhores REITs que está aqui embaixo. Bem, esse checklist aqui, o primeiro ponto dele é você entender qual segmento você quer escolher do REIT e selecionar, no mínimo, 2 empresas desse setor desejado. O ideal é você ter um de cada setor quando você começa. E depois você vai aumentando o seu portfólio e indo para outros segmentos também. Depois, nós precisamos verificar se o REIT tem mais de 10 anos de IPO. Lá nos Estados Unidos, assim como os stocks, é bem tranquilo de você encontrar empresas que têm esse tempo de IPO, tá? Inclusive, lá o mercado é muito mais maduro. Diferente do Brasil, que se eu quisesse encontrar um FI com mais de 10 anos, teriam pouquíssimos. Então, esses 10 anos, assim como os stocks, é para gerar um filtro para a gente. Se tiver menos de 10 anos de IPO, eu nem analiso. Por quê? O mercado é muito farto lá nos Estados Unidos. Então, tem outra empresa que eu vou estar analisando, outro REIT, para eu ver que tem mais de 10 anos de IPO. Aí, nós já passamos para o terceiro item para analisar, que é a parte do endividamento. Como você pode ver aqui, nós vamos analisar a dívida líquida sobre o EBITDA, que em inglês vem Debt to EBITDA. O índice dívida líquida sobre o EBITDA serve para a gente analisar o índice de endividamento de uma empresa, como vocês já entenderam lá nos estoques, tá? Só para a gente relembrar. Então, esse resultado mostra para a gente o número de anos que uma empresa levaria para pagar a sua dívida líquida no cenário que o EBITDA permanece constante. Aqui no Brasil, devido à alta taxa de juros, normalmente quando a gente olha para a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente busca sempre empresas menores que 3. Mas lá nos Estados Unidos, por ter uma taxa muito mais baixa, principalmente para o setor imobiliário, a gente vai usar aqui como uma base de análise o débito por o EBITDA menor que 9, beleza? Então, percebe que é menor que 9. Vamos lá para o próximo passo? O próximo passo é a gente analisar quais são os resultados através do FFO, que significa Funds from Operation. O FFO é um dos indicadores mais importantes para analisar um REIT. Nas ações, o indicador mais importante que temos é o lucro, como você já sabe. Nos REITs, nós não utilizamos o lucro. O lucro para os REITs é o FFO. Mas o que é esse tal de FFO, Renan? Agora confundi tudo lá, FFO, FFO. FFO é em inglês, mas FFO, tá? Vamos dizer assim, e tá tranquilo. Só você ver aí na tua tela o que apareceu. Bem, basicamente, o que é esse FFO? São os resultados gerados diretamente pelos imóveis do REIT, e não o lucro da empresa do REIT como um todo. O lucro não pode ser utilizado porque ele está carregando com depreciação e amortização. Em se tratando de REITs, isso tem um peso considerável. Portanto, o lucro não representa o lucro real de um REIT. Para contornar esse problema da amortização, o mercado utiliza o FFO. Basicamente, o FFO é o lucro mais a amortização, mais a depreciação, menos o ganho de vendas e propriedade de investimentos e itens extraordinários. O que a gente precisa analisar no REIT é se ele teve um FFO positivo nos últimos 4 anos. Mas não basta você olhar o FFO bruto. Isso porque os REITs são entidades que retornam quase todo o seu fluxo de caixa para o acionista. Então, como resultado, para manter a sua taxa de crescimento, eles precisam diluir o acionista, que é basicamente lançando mais ações no mercado para financiar os seus investimentos ou adquirindo novas dívidas. Uma forma de controlar se esses investimentos estão dando certo é verificar se existem crescimento no FFO por ação. E aí vem o nosso quinto ponto aqui do nosso checklist, que é analisar o FFO por ação, ou FFO por share. Essa análise nos mostra a rentabilidade do REIT, e o FFO por share nada mais é que o resultado dividido pela quantidade de ações emitidas. Isso é importante porque, às vezes, o FFO pode estar crescendo, mas essa relação não. Porque a empresa está emitindo muitas ações e acaba diluindo o investidor, como eu falei anteriormente. Nesse critério, é importante que o FFO por ação tenha subido nos últimos 4 anos. Se esse crescimento não foi identificado, o REIT ou diluiu os acionistas ou o investimento falhou miseravelmente. Então fica atento com esses REITs, porque a tendência é que você termine com menos dinheiro do que você começou.
O nosso próximo critério para analisar é se os dividendos pagos por ação, ou seja, o dividendo por share, tem aumentado nos últimos 4 anos. Depois dessas análises e ver qual REIT foi mais interessante, aí você vai lá, escolhe e faz o seu investimento. Bem, isso aqui foi a teoria. Agora eu quero ir para a prática com você. Vamos analisar 2 REITs de retail, que é o varejo lá de fora, para a gente praticar esse passo a passo. Então eu selecionei o Realty Income, que tem a sigla O, e o Federal Realty, que é o FRT. Eu vou usar aqui o nosso checklist para escolher os melhores REITs, que também vai estar disponível aqui para você baixar, beleza? Então o que eu utilizo para fazer essas análises? Primeiro, o próprio site do REIT e a ferramenta gratuita chamada Guru Focus, tá bom? Eu não vou analisar utilizando o Status Invest, por quê? O Status Invest ele não me mostra o FFO, então não me ajuda, já que ele é fundamental para a gente analisar os REITs. Então eu vou usar só o Guru Focus, beleza? Primeiro passo é escolher o segmento do REIT e selecionar no mínimo 2 empresas do setor desejado. A gente já escolheu, é o setor de retail, né? E a gente já escolheu as 2 empresas, tá bom? Agora, vamos verificar se o REIT tem mais de 10 anos de IPO. Então, já estou aqui no site da FRT para a gente analisar e ver quanto tempo ela tem, né, de mercado e tudo mais. Então aqui, ó, lembrando, se você não tem habilidade com inglês, você pode traduzir. Aperta com o botão direito aqui, traduzir para português e pronto, ele já traduz, tá? E aqui de cara já mostra pra gente, ó, mais de 50 anos de liderança no mercado imobiliário. Então fica bem tranquilo, você consegue ver quais são os imóveis que eles têm, né? Quais são os tipos de investimentos que eles fazem aqui, ó, bem legal. É bem legal aqui, ó, você ir acompanhando, porque você vai se tornar sócio daquela empresa, então você tem que conhecer um pouco mais sobre aquilo, tá? Então aqui nesse primeiro critério, o FRT passou. Agora eu entrei aqui no site do O, tá? E aqui você já pode ver uma coisa bem interessante, ó. Esse REIT, ele paga dividendos todos os meses. Normalmente os REITs pagam a cada 3 meses, mas esse aqui paga, inclusive ele faz uma propaganda aqui, né, falando disso aqui, ó. Todos os meses pagando dividendos, ou seja, companhia que paga dividendos todos os meses. Mesma coisa, se você quiser traduzir, você pode traduzir para português, né, que fica mais fácil se você não tiver habilidade com inglês, tá? E aqui tem algumas informações, ó, dividendos mensais, o portfólio, olha quantas propriedades. 11.100, é muita coisa, né? Então, ó, tem lá nos Estados Unidos, Porto Rico, Reino Unido, Espanha. Então, é uma infinidade de coisas. A gente consegue ver aqui, ó, sobre a empresa. E aqui de cara, ó, nos últimos 53 anos, pronto. Aqui já matou a pau que a gente queria saber, tá? Então, beleza, resolvido isso aqui, mais de 10 anos de IPO, então vamos seguir com a análise. O próximo passo é a gente ver se o REIT tem dívida líquida sobre o EBITDA menor que 9. Então, vamos dar uma olhada. No inglês, você vai ter Debt to EBITDA, é só a gente ir lá no Guru Focus agora, para a gente fazer essa análise, tá? Eu vou olhar aqui primeiro o FRT, vou olhar aqui, ó, Summary. Aqui a gente consegue ver, ó, o Debt to EBITDA de 6,2. Então, beleza, tá menor que 9, show de bola. Agora vamos olhar o O, né, pra gente analisar ele também aqui, ó. A gente encontra o Debt to EBITDA 9,98. Então ele tá um pouquinho acima do 9. Então aqui nesse primeiro campo já tá desfavorável pro O em relação a o nosso outro REIT que a gente está analisando aqui, que é o FRT, tá? A próxima etapa que a gente vai analisar, vamos olhar lá no checklist. O próximo passo é analisar se o REIT teve FFO positivo nos últimos 4 anos, tá? Vamos lá, dar uma olhada lá no Guru Focus também. Onde que eu vejo o FFO? Eu vou vir aqui primeiro, ó, em Financial. Aqui, você consegue traduzir também se você quiser, mas eu recomendo que você comece a se familiarizar com ele aqui, tá? Que fica bem tranquilo, você vai só direto nos pontos que você precisa analisar. Então, ó, vou vir aqui, ó, o FFO, vou rolar lá para baixo. Ó, tá aqui o FFO, tá vendo? Deixa eu ver se ele teve crescimento nos últimos 4 anos, ó. 465, 468, 300, opa, deu uma caidinha aqui em 2020, depois voltou a subir. Então, deu uma caidinha aqui, vamos ver como é que se comporta o O em relação a isso. Ó, a mesma coisa, vou lá em Financials. Vamos ver o FFO. Ó, tá aqui, 902, 1043, 1148, 1243. Então, ó, esse aqui tá melhor do que o anterior. Então, ou seja, se o FFO é uma das coisas mais importantes, esse aqui tá ganhando por enquanto, tá? Vamos olhar o próximo passo da nossa análise lá no checklist. O próximo passo é analisar se o FFO subiu nos últimos 4 anos. Vamos dar uma olhada lá se o FFO por ação, tá?
Mesma coisa, vamos lá no Guru Focus. Ó, eu vou subir agora um pouquinho. Aqui. FFO per share, tá? Então, vou vir aqui, ó. 6,35, 6,26. Deu uma caidinha bem pequena. 4,46. Caiu também. Por que que o FRT caiu? Assim como o FFO dele caiu, exatamente aqui em 2020, o FFO per share também vai cair, tá? Naturalmente. Então, se a gente olhar o O, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai estar melhor do que esse, porque é tudo comparado com o FFO, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Você pode ver 902, não, aqui é o FFO. Vamos ir lá no FFO per share, lá em cima. Ó. Vamos ver 3,11, 3,3, 3,33 e 3,04. Então, foi subindo, ficou na casa dos 3, caiu um pouquinho só, né, em relação ao FFO por share, mas tá bem dentro ali, tá melhor do que o nosso outro REIT ali, que é o FRT. O próximo passo é a gente analisar se os dividendos pagos por ação, que são os dividendos por share, têm aumentado nos últimos 4 anos. Então vamos lá, para a gente encontrar aqui no Guru Focus, tá? Ó, já estou aqui. Dividend per share, tá bem aqui, ó. Tá bem um pouquinho abaixo do FFO per share. Então, vamos ver aqui se eles estão crescendo. 2,64, 2,72, 2,8, 2,85, 2,84. Legal. Tá crescendo aqui. Então, esse REIT, o O, tá legal também. Vamos ver o próximo. Ó, vamos vir aqui. Vou vir aqui no Financials. O FRT. Dividend per share tá aqui. 4,04, 4,14, 4,22, 4,26. Ok, então nesse ponto também ficou aprovado. Depois, vamos para o sétimo. Uma vez que você já analisou isso tudo, é hora de você escolher qual REIT é mais interessante para você. Depois que você analisou os dois REITs, agora é hora de você analisar qual que você compraria, qual que você se tornaria sócio, qual que você gostou mais fazendo análise passo a passo. Agora é só hora de analisar. Bem, agora é com você. Já começa a fazer seus próprios estudos e análises. No início é tudo novo, sabe? Por isso que é importante você praticar bastante e ir se familiarizando com os investimentos internacionais. E se tiver no seu momento de investir em REITs, vai fundo. Se ainda não tiver, foca nos investimentos da Bolsa Brasileira e em seguida vai se expondo ao mercado internacional aos poucos. E não esquece de baixar o teu checklist que vai estar aqui embaixo para você escolher os melhores REITs. Então é isso, eu te espero na nossa próxima aula.